3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar o seu corpo e a sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como ter disciplina. Primeiro eu queria começar esse podcast contando uma história. Ele esqueceu de fazer esse podcast, né? Devido à correria do dia a dia e tal, não sei o que. Aí eu mandei uma mensagem, e aí, o podcast? Ele, meu Deus! E prontamente, eu admirei isso, sabe? Tipo, ele prontamente falou, não, vamos fazer. Normalmente as pessoas fazem o que? Não dá, eu tô cansada, trabalhei demais. Eu queria saber que fonte é essa, que mais que é essa que você faz? eu ia comer, eu nem vou mais comer, vou comer depois. Ia comer e ia assistir algum filme, já que esse ano eu acho que eu assisti, 2 filmes, 3 filmes. Tá tipo um por mês no máximo. Tenho consumido bem pouca televisão, filme. Séries eu até assisti um pouquinho, uns 20 episódios no ano, sei lá. Já atualizou La Casa de Papel? La Casa de Papel é um que eu assisti e Freud, assisti 2 episódios de Freud. Eu assisti um episódio dessa série. Massa. Vamos ao assunto, né? Sobre metas, objetivos, sobre chega de mimimi. Coloquei aqui como ter disciplina e aí você pode dar alguns passos para a audiência, para a galera aí que está sem disciplina, sem rotina, vivendo aí. Nós estamos em quarentena, né? Esse podcast não é quarentena. Tá, acho que o primeiro passo é você saber que o que você faz hoje vai influenciar em grande parte a qualidade de vida, a vida, os resultados que você vai ter no futuro. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente ter disciplina. Se a gente não sabe por que a gente está fazendo alguma coisa, a nossa tendência é desistir e abandonar rápido. Se a gente não vê resultado rápido, a nossa tendência também é desistir rápido. Então, um dos passos aí para a gente ter disciplina é a gente entender por que a gente está fazendo aquilo e aonde é que a gente vai chegar. E onde é que a gente quer chegar. Então, a gente ter claro aonde a gente quer chegar, eu acho que é um passo também. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, vai facilitar a gente montar um plano para a gente chegar lá e a gente ter aderência a esse plano. Então, bora dar um rolê de carro? Bora. Aí pega o carro, cansei, vou para casa. Meia hora depois, né? Porra, foi sem sentido, vou voltar para casa, não quero mais andar de carro. Voltei para casa. Em 30 minutos, exemplo, né? Agora é diferente. Cara, vamos pro Rio de Janeiro de carro? A gente tá em Brasília, né? Eu tô em Brasília. Então, ir pro Rio de Janeiro é uma viagem de mais de 10 horas. Então, deu meia hora, eu tô cansado, eu não vou voltar para casa. Cara, faltam 10 horas para chegar no Rio de Janeiro. Calma, se você tá cansado, então vamos parar, vamos sentar, vamos comer, vamos... Inclusive, só te interrompendo, esse foi o percurso que eu vim do Rio para cá, para Brasília, né? E a gente fez esse percurso. E é porque a gente não veio de avião para cá, porque a gente tem cachorro e tal. E realmente não dá para ficar parando muito e nem desistir no meio do caminho. Então, isso aí eu acho que essa ideia ilustra bastante. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, cara, vai demorar 11 horas, você vai andar, vai dar cansado, você vai ficar com fome, vai ter vontade de fazer xixi. Mas no carro, quando você está no meio da estrada, no quilômetro 500, por exemplo, na metade do caminho, porra, vale a pena desistir? Pra você voltar para casa é o mesmo tanto que para você continuar, né? Então, numa viagem de carro, fica bem claro que o destino vai chegar lá, já foi feito várias vezes, se você já tiver feito esse trajeto, você sabe, vai demorar aí, 13 horas para chegar, por exemplo. Então, você sabe que mais um pouquinho, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar lá. Agora, em algumas outras áreas da vida, às vezes a gente não sabe se a gente está 1% do caminho, 10%, 30%, 90%, mas a gente sabe que para ir para o Rio tem que pegar a estrada tal, e se a gente pegar na estrada tal lá e não tiver com relógio, e não tiver olhando pro odômetro que marca a quilometragem do carro, a gente sabe que uma hora mais cedo ou mais tarde vai chegar, né, com certeza absoluta, tirando os imprevistos aí,
coisas que fogem muito do nosso controle. E na nossa vida, a gente tem que ter um pouquinho mais de fé, vamos dizer assim. A gente tem que confiar um pouco no processo que a gente está fazendo, que, cara, se você quer chegar naquele lugar, por mais que você não esteja vendo a distância que falta, a direção que falta, o tempo no relógio exato, o caminho é por aqui mesmo e vamos continuar. Mesmo que você fique cansado, mesmo que você fique com fome, mesmo que dê vontade de ir no banheiro, mesmo que você queira desistir, mesmo que você queira voltar para o conforto da sua casa. Tirando quando se for uma questão de coronavírus, eu acho que na época que liberaram o negócio, eu acho que os seres humanos vão ficar 90% da rua, né? Acho que ninguém vai querer voltar para casa tão cedo. Aquela galera vai sair pro bar, vai sair para jantar, não vai desocupar a mesa nunca mais. Cara, muito legal. Eu vi um comercial do Johnny Walker, onde as pessoas estavam comemorando aniversário, fazendo videochamada, fazendo várias coisas, né? E aí o vídeo ele toca uma música bonita, eu esqueci o nome da música agora, mas eles mostram muito isso, como a gente começa a valorizar os nossos amigos, o nosso ambiente, porque assim, uma coisa quando você vê muito, ela se torna automática, monótona, vira Isso. paisagem, como diz minha mãe, né? Você passa tantas vezes aí, então esse distanciamento acabou dando uma virada de chave, assim, muitas pessoas, todo mundo que eu conheço falou assim, cara, que saudade de fazer isso aqui, isso aqui. Eu falei, cara, quando a gente voltar, a nossa percepção de mundo, dos relacionamentos com as pessoas, até o toque, a galera falou, vamos abraçar todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu. É, o primeiro mês pós-quarentena aí vai ser uma loucura. A percepção das pessoas vão ser muito diferentes. Eu acho que vai ser bom para o ser humano até esse pós. Eu acho que as pessoas vão valorizar realmente mais ainda o relacionamento presencial, físico, ao vivo, toque, abraço e tal. Eu acho que isso realmente vai rolar. Então, isso é um outro exemplo, né? Eu tenho que ter disciplina durante a quarentena, né? Para eu cuidar do meu corpo, cuidar do meu sistema imunológico, cuidar da minha cabeça para eu não enlouquecer na quarentena, porque eu sei que essa quarentena tende a acabar, tende, né? Provável que ela acabe, né? Vamos fazer de tudo aí para que ela acabe o mais rápido possível. Então, eu vou ter uma disciplina para eu aguentar a quarentena da melhor forma possível para visando que ela acabe. Agora, se eu não estou muito crente que ela vai acabar, se eu acho que não sei o quê, talvez isso vai começar a me deixar muito preocupado, com medo, ansioso, triste, vou entrar numa espiral de, ai meu Deus, o mundo vai acabar, sei lá. Então, é muito interessante a gente saber para onde a gente quer chegar, dar um pouco de uma pitada de otimismo, né? Por mais que seja a situação grave, o sistema de saúde, muita gente morrendo, o que é triste, eu acho que é legal a gente ter uma camada de otimismo aí, com esperança de que isso vai acabar. E aí, se a gente se continuar organizando a nossa vida aqui para quando tudo isso acabar, vai ser legal. Então, eu acho que a disciplina, para a gente ter disciplina, é muito importante a gente saber para onde a gente está indo, né? Por que que a gente toma café, almoça e janta todos os dias? Por quê? Porque o nosso corpo precisa de combustível e o nosso combustível é alimento. Ah, por que não só café da manhã? Tem gente que só toma café da manhã. Por que não só jantar? Tem gente que só janta. Mas tem gente que faz café, almoço e janta, e aí vira um hábito, tem a disciplina lá. E quem tem filho sabe também, se você institui o hábito, a disciplina ali no seu filho de fazer aquilo lá, sua vida fica mais fácil, fica mais previsível, e aí você gasta menos energia nisso e sobra mais energia para você fazer outras coisas da vida. Para você estudar, para você crescer, para você aprender, para você trabalhar, para você brincar, para você se divertir, para você cuidar do seu corpo, para cozinhar, para arrumar a casa. Sobra tempo para você cuidar de várias outras coisas. Então, a disciplina, ela faz com que você organize o seu tempo, seja eficiente, você consiga fazer as coisas da sua vida e sobrar tempo para você aproveitar também a vida, ter um tempo para você, um tempo de silêncio, um tempo de meditação, né? Um tempo para um hobby, um lazer, sei lá, crochê, cozinhar, pintar, compor música, escrever, sei lá, qualquer que seja.
Você Eu acho, falou sobre energia, né? Eu tenho recebido alguns directs assim no Instagram do pessoal reclamando que não tem vontade de fazer absolutamente nada. Tem tempo, tem muita coisa para fazer, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Eu acho muito legal esse conceito, tipo, cara, quem quer dar um jeito, na marra que sai, como é que é isso? Essa engrenagem, como é que funciona isso? é, o, eu acho que o primeiro passo é exatamente. Cara, eu tô sem energia. Não espere, a gente já falou sobre isso. A energia não brota do nada, do além, né? Então, se você for depender do externo para você agir, né? Quando o universo me motivar, eu ajo. Não, você tem que ser sua própria fonte de motivação. Às vezes, você tem que fazer mesmo sem motivação. Aí é um esforço maior, é cansativo, né? No início, você vai fazer um esforço muito grande, mas depois tende a virar hábito e aí o esforço reduz. Igual dirigir. Então, a primeira vez que vai entrar no carro, né? Vai dirigir. Você fica, caramba, acelerador, freio, embreagem, marcha. Ai, meu Deus, o sinal tá amarelo. Ai, eu freio, passo. Ai, meu Deus, reduz a marcha. Ai, não sei se vai dar tempo. É muita coisa para pensar, é um esforço muito grande, drena energia. Né? Aquilo consome você. Nossa, depois de um tempo, fica automático. Então, no início, se você está sem energia para nada, você tem que ir mesmo sem energia, você tem que fazer esse esforço grande sabendo que você tem que saber, confiar, ter fé, que esse Legal. esforço ele vai tender a diminuir quanto mais você se esforçar no início para fazer aquilo, com a repetição tende a diminuir esse esforço. Para dirigir no primeiro dia, você faz um esforço estratosférico, você consome essa energia, você chega esgotado. Mas depois de um ano dirigindo, você nem sabe se você apertou a embreagem, se passou a marcha, que marcha você tá, se sai tudo no automático, seta e tal. Então, uma das coisas que faz a pessoa ter energia é a alimentação, é a atividade física, né? É um tempo para si, é algum tipo de contribuição com o meio, com o mundo, fazer alguma coisa que sirva de utilidade para os outros, é se relacionar com as pessoas. Né? Então, por isso que tem aquelas atividades. Ligue para uma pessoa que você gosta, pergunte como é que ela está. Ou tire 5 minutos para você, escreva uma frase de autoafirmação sobre você mesmo, o que você acha de você. Tudo isso são táticas, são tarefas para você fazer que vão te ajudar, né, a soltar algumas químicas no seu corpo para você ter mais vontade de fazer as coisas. Mas se você não estiver sentindo, é normal, aquela coisa de frequência, né, e eventualidade. Se você está sempre sem motivação, você tem que fazer um esforço muito grande para você sair dessa inércia. Mas com o tempo, a tendência é que se você começar a se exercitar e se alimentar melhor, seu corpo vai funcionar melhor, você vai tender a ter mais energia. Né? Tem vários estudos que comprovam que isso aí é uma coisa. Né? Atividade física ajuda a combater a depressão. Isso aí, né, tem vários Sim. suportes por trás. Então, com o tempo, você vai você vai fazer um esforço muito grande, depois seu esforço tende a ser menor, aí você mantém aquilo, seu corpo funciona melhor e você entra numa espiral positiva, e aí você vai passar a ter energia. Mas sair da inércia é muito difícil, né? Então, furou o pneu do carro. Você empurrar um carro com o pneu furado, sair dele parado, caramba, você tem que fazer muita força. Mas depois que o carro embala, você consegue empurrar ele mais fácil. Né? Então, tirar da Uhum. inércia e sair do parado é um esforço gigantesco. Mas se você quer sair desse lugar, não é esperando brotar a motivação e a energia que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas as chances são baixas. Então, né, se prepara. Né? Suponho que você está muito cansado e tal, não sei o quê. Prepare. Fala, então, beleza, eu vou descansar aqui uma hora, eu vou dizer por que que é importante eu sair dessa situação, aonde é que eu quero chegar, vou dar uma respirada, vou me hidratar, vou beber água e falar, beleza, são, sei lá, 11 horas da manhã, meio-dia eu vou levantar e vou ler um livro, vou fazer 10 agachamentos, vou sair de casa, vou ligar para alguém, vou escrever uma coisa, vou fazer algum hobby, vou fazer qualquer coisa. Tanto seja mais mental, mais física, apesar de que, na minha visão, tudo está junto, mas predomina mais um ou outro.
E aí, com a repetição, isso vai tender a te exigir menos esforço para você continuar fazendo as coisas. Legal. Eu vou fazer para você uma pergunta que fizeram para mim. E eu queria muito ouvir a tua perspectiva sobre isso. Porque, por exemplo, você fala de motivação. Então, hoje eu estou meio malvada nas perguntas, então segura essa. O que acontece? Por exemplo, você fala, seja positivo, motivação, e a pessoa ela não está motivada, que nenhuma pessoa se queimou no fogo, tá com o braço queimado, tá doendo o braço dela, tá com uma bolha enorme, e se você repetir para ela, não, se mantenha positivo, vai dar tudo certo. Não funciona. Eu queria que você me trouxesse mais ferramentas práticas. O que a pessoa pode aplicar hoje, agora, se ela for ouvir esse podcast agora, ou amanhã, ou depois de amanhã. Eu fiquei reflexiva sobre isso, cara. Eu falei, bom, realmente é muito legal levantar a bandeira do seja positivo, vai dar certo, a gente vai sair forte, mas as pessoas, elas querem uma coisa mais prática. Assim, nos últimos tempos eu tenho me dedicado estudando sobre isso. Falei, cara, como é que pode trazer coisas para aplicabilidade diária? E agora, se vira aí, luta aí. Eles que lutem. Tá. Fazendo uma observação aqui, que eu acho que muitas pessoas acham que positividade é a pessoa que é ausência de negatividade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Positividade tem a ver com a perspectiva que você dá sobre o evento e a frequência com que você pensa de forma mais positiva. História do copo tá meio cheio, tá meio vazio. Se você quiser olhar que o copo tá meio vazio, você olha. Se você quiser olhar que ele tá meio cheio, você olha. Perspectiva. É a mesma coisa, não mudou nada. Tem gente que vai falar que tá meio vazio, tem gente que vai falar que tá meio cheio. É vantagem falar que tá meio vazio? Depende. Se você for o cara do restaurante que é responsável por encher o copo das pessoas, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos, isso rola muito, você tem que ficar de olho. Você tem que estar de olho se tá meio vazio. Se tá meio vazio, você tem que ir lá e encher, né? Agora, se você quer saber se você tem água disponível para beber, aí você pode olhar, pô, tenho água disponível, ainda tem metade do copo aqui, dá para aguentar o podcast até o final. Então tá meio cheio. Então é questão de perspectiva. De vez em quando a gente vai se pegar mais negativo, tem dia que a gente vai se pegar mais positivo. Então positividade tem a ver com a sua capacidade de alterar a sua perspectiva quando você está enxergando uma coisa pelo lado negativo e aquilo está indo contra aquilo que você quer. Então você precisa, sei lá, vou gravar o podcast, antes de gravar esse podcast, a gente tá pronto, 3, 2, 1, epa, pera, esqueci minha água, saí correndo lá para buscar. Então eu penso, será que eu ficar preocupado, ai nossa, tá acabando a água, eu penso, cara, quanto de água eu preciso? Tem 300 ml aqui, eu consigo aguentar até o final do podcast. E mesmo que eu precisasse de um pouquinho mais, sei lá, hoje eu vou fazer um esforço, eu vou ficar 10 minutos sem beber água, sei lá, eu bebo muita água. Então, positividade tem a ver com perspectiva sobre aquilo que você está falando e tem a ver com frequência com que você olha para as coisas de forma positiva. Não tem nada a ver com ausência de negatividade. Não é isso. É mais a questão da frequência. Se você enxerga as coisas mais pelo lado positivo, que significa enxergar coisas pelo lado positivo? É olhar algo que te ajude a viver melhor. É isso. É uma adaptação favorável para o que você quer. É isso que é a positividade, né? Porque eu acho que muita gente confunde e pensa que, duvido que aquele cara vive só no positivo, que ele não tem nenhum problema. Mentira, é falácia, tá no mundo da fantasia. Aí a pessoa fica brava e aí ela já bloqueia. Não é isso. Todo mundo tem seus podres, suas merdas, seus dias horrorosos. Acontece com todo mundo, né? Tem o meu astrólogo, né? Eu gosto de astrologia, e ele fala muito isso, que eu vou trazer uma analogia que faz muito sentido, né? Que nós somos como um oceano que tem ondas, que são os sentimentos, os acontecimentos. A onda vem, estoura e passa. E eu achei isso muito sensacional. Eu falei, cara, é isso. Você passa por coisas boas, ruins, tá positivo, não tá positivo, é a onda, estoura, tem o pico e passa. Então, a onda vem e estoura. O mar é bom ou é ruim? Se você quiser achar que o mar é ruim, você vai enxergar sempre as partes ruins do mar, vai evitar o mar e vai ficar reclamando no mar. Agora, se você entender que tem a onda que vem, que passa,
tem um momento de tormenta, tem um momento de calmaria, tem a tempestade, não tem? E você entender isso e olhar, cara, tá rolando a tempestade no mar. Vamos esperar ela passar e aí a gente vai sai para velejar. Então, estou enxergando o lado bom. Tem, né, tudo é temporário, tudo é passageiro. Sim. Então, Menos vamos esperar. o motorista e o cobrador. Tô zoando. Tô zoando. Então a positividade ela é perspectiva. Ela é Tá. perspectiva. É a capacidade que você tem de alternar a sua perspectiva. Você quer enxergar negativo? Enxerga. Vai te ajudar? Vai. Então, vai por esse caminho. Enxergar negativo tá te ajudando? Você fica, não, toda vez que eu estou sendo negativo, eu sinto que eu estou avançando, eu estou chegando perto dos meus objetivos, eu estou me relacionando melhor, eu estou tendo energia positiva e parece que se todo mundo pensasse negativo, o mundo ia ser melhor. Se você acredita nisso, velho, vai por esse caminho. Então, acho que a positividade é isso, né? E a psicologia positiva, ela surgiu exatamente porque a psicologia no início era para tratar problemas psicológicos, doenças, patologias, distúrbios, coisas que afetavam bastante a pessoa, a vida da pessoa. E aí tratava os problemas que as pessoas tinham. Aí veio a psicologia positiva e falou, cara, e se a gente pudesse não só tratar o problema, como a gente amplificar as partes boas da vida? Né? Como é que eu faço para o cara tá depressivo. Agora ele não tá depressivo. Se o cara não tem depressão, ele não tá doente, não tem o que ser tratado. A psicologia veio, beleza, ele não tem uma patologia para a gente tratar, mas o que a gente pode fazer com ele para amplificar ainda mais as emoções positivas que ele tem, os relacionamentos que ele tem, as coisas boas que ele tem na vida? Então, isso é um outro lado da positividade também. Então, a psicologia começou tratando patologia, a psicologia positiva veio para amplificar não só curar problema, mas para amplificar essa parte que já é boa, ou que está mais no campo do neutro e não tanto do patológico. Então, a positividade, a pessoa perguntou aí, como é que foi a pergunta que ela te fez? Exatamente. Falando sobre, é muito legal ser positivo, mas se tiver, sei lá, se eu tiver queimada a minha mão e tu ficar, não, vai passar, fica bem, ela vai te mandar pra Show, requeter, show, entendeu? show. Isso não vai passar a dor dela, não vai resolver. Só Isso. mais um exemplo, por exemplo, você tá com dor de cabeça. Se eu falar, não, calma, fazer um carinho, vai passar. Não, pô, tu quer um paracetamol, que é um remédio para passar logo a dor, alguma coisa mais prática. E aí, a pergunta é, eu queria que você falasse mais da sua rotina, como é que você divide, sobre esse lance de positivo, como é que lida, enfim. Tá, então vou dividir em duas partes aí. Vou falar da queimadura depois da minha Vou rotina. anotar aqui, porque eu... Então a Tá pessoa melhor, acabou de pode se falar. queimar. Realmente, ela acabou de se queimar. Calma, calma, vai passar. Realmente, porra, vai se fuder. Acabei de... Desculpa o palavrão aí. Acabei de queimar a mão, né? O latim, né? Então, qual que é o problema aí? O problema é o timing. O timing foi ruim. Né? Então, naquele momento, a pessoa queimou o dedo, exatamente, naquele momento ela está precisando de alguma coisa para aliviar a dor, para diminuir o efeito da queimadura, diminuir a gravidade da queimadura, né? Acelerar o processo de cicatrização, alguma coisa desse tipo. Uhum. Aí, sei lá, passou 1 hora, aí já entra um tempo de eu já me queimei uma vez igual a você, dói pra caramba, é horrível. Nossa, teve uma vez que grudou na minha roupa, aí, graça, infeccionou mais, foi horrível, tá, não sei o quê. Mas a vantagem é que, olha só, quase não dá mais para ver a minha cicatriz. Eu tô aqui, inclusive, queimado aqui, ó, por coincidência. Sério? É. E meu filho fica pegando toda hora, por isso que eu botei esse microporo aqui, porque eu fui pra piscina com ele, e aí ele fica pegando no meu dedo, fica a noite, pegou 1000 vezes. Eu falei, cara, eu vou tentar ensinar ele a não pegar no meu dedo e ver se funciona. Não, 3 tem anos. como. Repetiu umas 30 vezes, não funcionou, porque ele ficava subindo no meu ombro, brincando de cair para trás e tal. Mas enfim, valeu a pena a dor que eu senti lá. Então, tem essa questão do timing, o timing inicial é ruim. Aí, beleza, eu continuo, cara, queimei uma vez e tal. A boa notícia, olha só, depois de um tempo, nem fica cicatriz e não dói mais nada. Aí eu tô olhando pro lado positivo.
Mas aí entrou uma questão de timing, né? Eu acho que assim que a pessoa tá na merda lá, acho que não vale a pena você falar isso, né? Porque realmente a pessoa tá precisando de um remédio rápido ali, aliviar um problema muito imediato. Depois a gente vem com essa camada de positividade. Para quê? Para contrabalancear, sei lá, suponho que tá no segundo dia, aí a pessoa queimou, ai que droga, que inferno de panela, que porcaria de jantar, ah que merda esse iFood não entregou na minha casa hoje, que porcaria de quarentena. Aí a pessoa tá reclamando, uma hora depois ela tá reclamando, no dia seguinte ela tá reclamando, 3 dias depois ela tá falando da queimadura. Aí entra o excesso de negatividade. Aí entra a positividade. Cara, eu acho que já tem 3 dias que você queimou a mão. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar sei lá, do seu filho que aprendeu a falar uma parada, andou de bicicleta, sei lá. Vamos ter uma perspectiva positiva, vamos olhar para a coisa boa, que é para contrabalancear o negativo. Não é eliminar o negativo e nunca existir negativo. Na hora que queima o dedo, fala palavrão mesmo, acha ruim, fica puto, de boa. Normal, acontece. Se quiser treinar para não ter isso, também dá para treinar. Vou me queimar e não quero sentir nada. É uma coisa treinável, mas aí já é uma coisa muito específica de alguém que queira fazer um mental toughness maior aí. Mas do ponto de vista normal das pessoas, ninguém vai ficar se treinando para tolerar queimadura, né? É meio viagem. Então, tem a questão do timing, tem a questão da frequência, da intensidade com que a pessoa fala aquilo, né? Uma coisa é você reagir, ai caramba, queimou meu dedo. Outra coisa é você jogar a panela para cima, quebrar tudo, chutar a porta, tacar a casa de baixo para cima. Aí foi um excesso, overreacting, né? Você reagiu de forma desproporcional para a parada. Né? Então tem esses lados aí também. Agora falando sobre a minha rotina. Então eu procuro estabelecer uma rotina, sabendo que a minha rotina não vai ser perfeita e que eu posso modificar minha rotina de vez em quando. Então não é assim, estabelecer, eu não vou fazer isso pro resto da minha vida. Você não precisa fazer isso pro resto da sua vida. Você faz enquanto aquilo estiver, né, te levando para um caminho que você quer chegar, tendo um pouquinho de fé que precisa de passar um pouco de tempo até para aquilo lá ter resultado. Então faz aquilo lá. E aí viu, cara, identifiquei um ponto de melhoria. Vou melhorar. Pô, isso aqui eu achei que ia fazer que estava dando bom, mas não vai dar. Aí você troca, alterna por outra coisa. Então eu divido a minha vida em 5 áreas e aí eu vejo se eu estou cuidando das 5 áreas, estou tentando monitorar. Às vezes eu cuido mais de uma, às vezes eu cuido mais da outra, sabendo que todas estão relacionadas. E aí eu vejo se eu não estou muito desequilibrado, ou às vezes eu sei que eu estou desequilibrado, mas eu sei que vai ser por um período menor. Então, sei lá, eu cuido de relacionamento, aí dentro de relacionamento, né, tem relacionamento pessoal, relacionamento com a natureza. Aí fala, se eu estou muito no centro urbano, eu estou me relacionando pouco com a natureza e tal, animais, floresta, cachoeira, praia, sei lá. Cara, mas é um período da minha vida que eu preciso ficar aqui, que eu quero alcançar determinado objetivo e a forma que eu acredito que isso vai acontecer, eu vou precisar ficar aqui 3 meses, sei lá, na cidade. Eu tenho consciência que está desequilibrado, mas eu sei que é temporário. Então não tem problema estar desequilibrado, porque não vai ser para sempre. Então eu procuro ajustar minha rotina, monitorando as 5 áreas. Qual área que eu quero crescer mais agora? Estou conseguindo, o que eu tenho que fazer para aquilo lá acontecer? Você Então vou fazer escreve isso acontecer. num papel? Como é que você administra isso? Porque assim, no mental, Quem tá ouvindo o esquece. podcast não vai ver, mas quem tá aqui, ó, eu tenho tá colado no meu computador um Isso é to-do. ouro, cara. Então, é importante você soltar esse ouro, libera esse negócio, para a gente entender como é que eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, mas assim, muita gente não tem jeito nenhum. Então, acho que o podcast é mais isso, você dá ferramentas para que a pessoa possa se organizar, Eu, ainda mais agora na quarentena. eu sou uma pessoa altamente digital. Tudo meu tá no computador, tudo, tudo, tudo. Eu vou no médico Léo, o médico me dá um papel, eu escaneio e vai para meu caderno de medicina do Léo. Então tá todo o histórico lá dele médico,
tá num documento digitalizado, eu pego o papel e uso o verso para fazer rascunho. Mas Também faço isso. as coisas muito importantes, tipo assim, eu tenho que terminar isso e nada é mais importante do que isso. E aí eu pego e eu gosto de escrever na mão, e aí eu faço uma bolinha e escrevo a tarefa do lado. Sei lá, gravar podcast. No caso, hoje eu não fiz isso, né? Mas gravar podcast. E aí tá lá. Cara, nada hoje é mais importante do que gravar podcast. O gravar podcast tem que acontecer hoje, ele vai acontecer hoje. Eu vou bloquear tudo que tiver que acontecer para ele acontecer. Cai um meteoro, não cai um meteoro, com corona, sem luz, com luz, em isolamento, sem isolamento. Esse podcast vai acontecer. Porque eu determinei que é uma prioridade. Tem que vir de mim. Boa. Eu Isso é um escolhi. ponto bom. Não é assim, o Adriano falou que tem que gravar podcast. Ai, que droga, vou escrever aqui. Enquanto for porque meu médico mandou, Externo, né? porque meu nutricionista... vou comer abacate hoje porque meu nutricionista mandou. Não vai funcionar. Não é sustentável isso daí. Enquanto você não se convencer, você pode até comer 1, 2, 3 vezes, uma semana, um mês. Mas aí você vai chegar uma hora que vai ser um saco, você vai falar, foda-se o nutricionista, não vou mais comer esse abacate. Hoje eu tô dando os palavrões aqui. Agora, o dia que você se convence que eu vou comer porque isso é importante para mim, porque a minha dieta é baseada em gordura, e é uma gordura não saturada, e o abacate é uma excelente fonte, e é isso aí tá alinhado, aí aquilo lá vai fazer sentido para você. E aí vai Sabe sair, o que que é? vai até Sabe sair o que que eu, dessa checklist aqui. o que que eu percebo? Por exemplo, as pessoas falam assim para mim, mas eu tenho filho em casa e eu só tenho meia hora para treinar. Eu acho que as pessoas, mesmo que demore 10 minutos para você se arrumar e 10 minutos para você fazer outra coisa e você faça só 10 minutos de atividade, eu ainda assim acho válido do que não fazer nada. E às vezes a Com pessoa certeza fala, absoluta. Primeiro ponto, que bom que você tem filho, um monte de gente quer ter filho e não pode ter filho. Sensacional. Seja grato porque você tem filho. Segundo ponto, que bom que você tem 30 minutos também. Fantástico, maravilhoso. Então, que ótimo. E é isso que você falou. Por demorar 10 minutos para se arrumar também, mulher é foda, né? Homem é 10 eu segundos. até que me arrumo rápido, assim, mas eu sei que deixo as coisas para última hora e me demoro. Mas é muito isso, eu acho que a O homem só perspectiva olha, beleza, tá suja. essa roupa aqui dá para treinar? Dá, então vou com ela. No podcast passado você fez, nem tomou banho, fez podcast suado, sei Foi. lá. Mas Ó, é muito isso. inclusive, se essa quarentena durar muito, vocês vão ver eu repetindo roupa. Eu só tenho 5 camisetas aqui. Eu vim para casa da minha mãe, trouxe 5 camisetas. Vou usar 5 camisetas durante 2 meses e é isso aí. Então, Sobre o reaproveitamento do tempo, é o que a gente está falando. Se você tem esse tempo livre, entre aspas, né, de acordo com a sua rotina, porque assim, eu vejo que as o pessoas dia tem querem que a gente 24 horas. pré-estabeleça, não tem uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo. Você sabe o que é melhor para você. Porque assim, eu tenho recebido muito direct, me ajuda aí com a minha rotina. Eu falei, como que eu vou Isso. falar sobre a sua rotina? Não Eu acho faz que sentido. assim, todo mundo tem 24 horas. Quem tem filho não cuida da saúde, é isso? Quem tem filho não faz atividade física? Eu não consigo entender essa lógica. Mais. Ó, o esquema é o seguinte: se você não tiver saúde, você não vai poder cuidar tão bem do seu filho. Então, reserve um tempo para sua saúde, para você poder cuidar do seu filho melhor. Imagina que é uma pirâmide, então. Então, cuidar da saúde tem que estar na base da pirâmide para que as outras coisas. Porque mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Aí ficou doente, vai ser internado. Quem que vai cuidar do filho? Se você está internado, porque você está doente, porque você não cuidou da sua saúde. Inclusive, o filme que eu comecei a assistir, que eu assisti 50 minutos e parei, acho que é o número 1 que está no Netflix, por isso que eu comecei a assistir, é o Miracle in Cell Number 7. Não Milagre na Cela 7. eu ouvi a indicação desse filme. Não aconteceu isso ainda, mas lembrei dele aqui agora. Por quê? Não é spoiler, isso é a A sinopse. sinopse. Tem a velhinha, que é a avó do
do cara lá, e esse cara, ele tem uma mentalidade infantil, ele é incapacitado mentalmente, né? Ele tem uma idade de, sei lá, 5 anos de idade, 7 anos de idade, sei lá. E ele tem filha. E aí, exatamente, ele vai ser preso, e aí a avó que tá cuidando da filha. Eu fico pensando, porra, se a vovó morrer, quem que vai cuidar da filha? A vovó já tá doente e o pai tá na cadeia e a mãe nem não contou no filme, mas parece que ela morreu. Então a saúde tá aí. Aí você tem que se estabelecer. Tem 24 horas no seu dia. Quanto tempo, Anotar. quanto tempo você ficou no Instagram? Você ficou 30 minutos? Ficar no Instagram é mais importante que treinar? Que cuidar do seu corpo? Se for, não tô falando que tem que ser, não. Não existe verdade absoluta, não. Não, ficar no Instagram é melhor. Então fica, velho. Ah, quanto tempo você arrumou a casa? Ah, preciso de 3 horas. Precisa de 3 horas mesmo? O que acontece se você tentar cortar algumas coisas? Ah, não dá para cortar. Óbvio que dá. Você quer ver quantas bilhões de pessoas do mundo não têm a sua rotina de casa e vivem e estão vivas? Então, né, eu acho que uma das coisas que foi mais incríveis assim na minha vida foi ter ido para a Índia. Quando eu estava no segundo grau, tinha um professor de geografia, o Ciro, e aí eu tinha ouvido falar que ele tinha pedido demissão e tinha ido para a Índia e depois ele voltou e sei lá. Eu, caralho, que maluco, o cara pediu demissão, foi para a Índia, nossa, o cara é doidão. E eu tinha 16 anos. Aí deu com 18, não, já tinha feito, deixa eu ver, não, tinha 19, 20, sei lá, 19. Eu, não que eu pedi demissão, mas eu fui para os Estados Unidos, trabalhei e depois eu fui para a Índia. E aí eu fui, fui para a Índia e fui ver como é que eles viviam. Cara, é tudo diferente. Então tudo que a gente acha que é óbvio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, cara, eles não fazem nada do que que a gente faz aqui. Eles não fazem e a população é maior do que a do Brasil. Então a regra, se você for olhar pelo número de espaço amostral de pessoas, o normal é o que eles fazem. Se você for seguir alguma regra, segue a deles, porque a maioria faz igual a eles, porque a população lá é 1,1 bilhão, né? A China também é 1,3 bilhões, sei lá, uma coisa assim. Então, a maioria da população mundial não faz o que você faz. Então, você não tem que fazer o que você faz, porque a maioria da população mundial não faz e está viva. Então, desapegar um pouco, né? Se reinventar. E se eu não tiver que fazer isso, como é que é? Tem gente que não faz. Como é que a pessoa que não faz vive, se ela não faz? Ah, não, eu preciso passar roupa. Precisa mesmo? Será? Eu morei nos Estados Unidos e eu não passava roupa. E o meu chefe, e lá eu trabalhava num cassino, não sei se eu já contei essa história aqui. Já Acho contei? que já, um pedaço. Mas conta de novo que essa história é legal. E o chefe lá, se você tivesse com a roupa amassada, ele mandava voltar para você passar a roupa. E eu não passava. E nunca estava amarrotada. Uai. Qual o segredo? Você tem que estar com a roupa passada. Você não passava? Como assim? A roupa tinha que estar com a aparência, a roupa não podia estar amarrotada. Tá. Só Qual que é o existe. hackzinho? Só Você existe. lavava a roupa Só que existe. você fazia? Então a roupa não pode estar amarrotada. A regra do cassino não era: você tem que comprar um ferro e passar o ferro na roupa. Não é isso que o cassino falou. O cassino falou a sua roupa não pode estar amarrotada. O que eu fazia? Lavava a roupa, secava na secadora. Assim que ela secava na secadora, eu colocava ela no cabide. Pronto. Não passava roupa. Dica. Para que precisa passar meia e cueca? Porra, neguinho fica gastando tempo, energia. Tá maluco, velho. Tá maluco. Eu acho isso uma. Eu também acho Eu fico louco. surreal, assim. Eu fico louco. É Eu que acho não uma faz maluquice. sentido para mim. Eu falo, caraca, hein? Então tem muita Mas coisa no seu dia, mas muita mesmo, que você faz, que você acha que tem que fazer, que a maioria da população do planeta Terra não faz e vive e segue a vida. Então é uma crença. Aí você tem que ter a mente aberta e falar:
eu não tenho tempo porque eu não quero. Não é porque eu não tenho tempo, não, porque todo mundo tem 24 horas. Então, isso é uma outra coisa. Então, começar pelas coisas importantes. Então, por isso que existe essa coisa do acordar 4 horas da manhã, acordar 5 a.m., o clube das 5 da manhã. Por quê? É uma estratégia das pessoas começarem um dia fazendo o que é importante, e aí, se der o restante do dia, ela faz o resto. Se não der, fica para outro dia. Mas o importante já foi feito. E geralmente as pessoas vivem ao contrário. Elas acordam no horário, aí elas acordam atrasadas, aí elas não têm tempo de tomar café, elas não tomam café, aí elas vão para o trabalho, aí elas não comem direito, aí elas ficam com fome, aí elas ficam cansadas, aí elas se estafam mentalmente, aí elas trabalham, aí elas não têm vontade de fazer atividade física, aí tem que arrumar um monte de coisa para fazer, aí cria um monte de tarefa cultural que ela inventou que tem que fazer porque todo mundo faz, e aí ela não faz o que é importante, e aí a rotina entra nesse ciclo de fazer um monte de tarefas demandadas do exterior e ela não sobra tempo para fazer as tarefas que são importantes para ela, para a vida dela, e acaba sendo demandada por apagar incêndio e tal, e aí nunca tem tempo. Todo mundo tem 24 horas, então esse caô não existe. Não cabe mais, não cola mais. Não cola, não cola. E a outra coisa, Então, então aproveitando mais uma dica, a outra coisa é você saber disso. Tem coisa que realmente não vai caber no dia. Não dá para fazer. Aí você não faz. Não faz. Porque não vai caber. Então você prioriza. Você quer fazer 10 coisas? Dá para fazer as 10? Não. Qual que você não vai fazer? Tem que escolher. Ai, mas tem que fazer. Eu sei que você tem que fazer, mas não dá para fazer. Né? Não dá. Então você tem que priorizar. O que que você não vai fazer? E aí você tem que ver quais são as coisas que você não vai fazer. E aí você tem que se organizar. Vai ser perfeito o dia? Com certeza absoluta, não. Então, né, isso já é outra dica. Então, a primeira coisa é, você tem que priorizar e escolher o que você não vai fazer, né, ou escolher fracionar para ser uma coisa que vai demorar mais para acontecer, sei lá. Ah, eu vou parafusar as cadeiras que eu comprei. Ah, eu quero que seja hoje. Se você vai parafusar todas as cadeiras hoje, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa hoje. Então, parafusa uma hoje e vai sabendo que vai demorar 7 dias para parafusar todas. Isso é um exemplo, tá? Não é uma recomendação que eu acho que é a melhor, não. E aí, tem uma frase que se encaixa nisso, né? Feito é melhor que perfeito. isso, feito é melhor que perfeito. Também é uma outra coisa. Faz, depois melhora. O dia não vai ser perfeito, não vai dar para fazer tudo. E aí, progressivamente, você vai melhorando. Você vai ficando mais eficaz, mais eficiente. No primeiro dia, você vai montar uma cadeira, vai demorar 30 minutos. No outro dia, você já pegou a manha lá do ferrinho que vai arrumar lá com buraco, você vai gastar 25. No outro dia, 20. Aí sobrou tempo para você fazer outras coisas. Então, ao longo da vida, você vai se tornando mais eficiente. Isso também serve para treino, né? No início ali você tem uma dificuldade, Tudo. ou nessa nova rotina. Eu estou falando assim no nosso contexto, que é É, vida saudável, bem-estar e tal. Você vai iniciar uma dieta, no início você não sabe muito bem se estiver seguindo um plano alimentar ou um treino em casa. Então, no é, início é sempre assim. você vai saber, cara, onde é que tem as anilhas mesmo, onde é que tem elástico, qual que é o nome desse movimento, aí você vai procurar pesquisar como é que é o movimento, vai ver vídeo, vai, sei lá, ver a tradução do nome, se for alguma coisa em inglês, aí vai confundir com outro, aí você vai ficar na dúvida. Depois, com o tempo, todo esse esforço aí vai sendo diluído, você vai ficando mais eficiente, mais eficaz, e aí você vai ganhando tempo. Então, não tente resolver sua rotina amanhã, rotina perfeita. Não existe rotina perfeita, existe a rotina que você está fazendo e a rotina que progressivamente está ficando melhor e está te levando para onde você quer chegar. Cada pessoa quer chegar num lugar, né? Ou pessoas querem chegar no mesmo lugar, mas pessoas querem chegar no mesmo lugar, umas em velocidades diferentes, de formas diferentes. Ah, eu quero para o Rio de Janeiro, eu também. Tem gente que quer ir de carro, tem gente que quer ir de avião, tem gente que quer ir de bicicleta, tem gente que quer ir a pé, tem gente que quer ir velejando se o cara mora no litoral. Então, o meio a pessoa escolhe, a duração da viagem É, também. mas a jornada é intransferível, né? Ela é só sua e você define o que eu acho que é importante para você.
Porque eu vejo muito isso, as pessoas, é porque o meu marido que está em casa, é porque o meu filho que está em casa. Não, velho, é você. Eu entendo, tipo assim, eu entendo que essa situação pode não estar dentro do seu plano perfeito, mas já que não existe plano perfeito, inclua aqui como é que você faz para chegar lá com o seu marido, com o seu filho. Ah, mas não dá com ele. Cara, se for horroroso, for péssimo, não der de jeito nenhum, então, porra, né? Não Se o tá sapato avançando. está apertado, você troca de pé ou troca de sapato? Então, porra, não tá avançando para Beijo, minha lugar lei. nenhum. Tá avançando para lugar nenhum. Então dá uma refletida, Fica no né? universo a dica aí. É isso, considerações finais. Bom, se você gostou desse podcast aqui, você pode escutar ele no YouTube, no Spotify, no iTunes. Se tiver alguma dúvida, sugestão aí de tema que você gostaria de falar, pode me mandar pelo Instagram, @AdrianoTeles, manda lá no inbox. Vai ser um prazer aí receber sua mensagem e ver se a gente grava um episódio sobre isso. Meu nome é Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. Muito obrigado e até o próximo episódio. Vamos sair mais fortes junto dessa quarentena. Com certeza.